Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos aprender um pouco de matemática? Vamos lá? Hoje nós iremos estudar medidas de comprimento. Vamos lá, então, apostila de matemática, página 92. Vamos observar as imagens que nós temos na página 92. Você cresceu, está com 120 centímetros. Pai, até aqui tem 2 metros. Acho que 17 polegadas é um tamanho ideal para marcar onde colocar o furo para o parafuso. O que há de incomum nessas imagens? O que há em comum nessas cenas? As pessoas estão fazendo medições, elas estão medindo. O que está sendo medido em cada uma dessas cenas? Na primeira, a altura do menino. Muito bem. Na segunda, o comprimento de um ambiente. E na terceira, a distância entre furos. Muito bem. Quais instrumentos de medida de comprimento você conhece? Vocês conhecem esse instrumento aqui? Que é o mesmo desse? Esses dois são chamados trenas. E essa aqui? É uma régua de medida de comprimento, né? Aqui no consultório, provavelmente com uma médica pediatra, né? Muito bem. Vocês também têm no material escolar de vocês um instrumento que também ajuda a medir o comprimento. Sabe qual instrumento é esse? A régua. Muito bem. Agora, na página 93, medir com partes do corpo. Vocês sabiam que é possível nós medirmos algum objeto com partes do nosso corpo? Então, vamos lá. Durante muito tempo, as pessoas utilizaram partes do próprio corpo para medir comprimentos. Vamos retomar essas unidades de medidas, como o palmo, o pé e o passo. Algumas dessas unidades de medida de comprimento são utilizadas até hoje, vocês sabiam? Você já usou partes do corpo para medir um lugar ou objeto? E qual foi? Vocês já utilizaram a mão para medir o pé ou o passo? Vocês já ouviram falar em polegadas? Em que situação? Muito bem. Agora vamos para exercícios. Leia um trecho do livro Minha Mão é uma Régua. Meu corpo é uma régua bem útil. Com minhas mãos, meus braços, meus pés e minhas pernas, posso medir o comprimento, a largura e a altura de qualquer coisa. Fonte de Kim Sang-em, O Seu Mai. Minha opinião é uma régua. São Paulo, Cáliz, 2006. O que vocês acharam desse pequeno trecho do texto? Com as mãos, com os braços, pés e pernas, posso medir comprimento, largura e altura de qualquer coisa. Agora, observe na página 94 esse desenho. É da planta de uma casa que uma menina fez. Observe. Com base no desenho dessa criança, vocês vão responder as questões. Na letrinha A, quantas vezes o palmo coube na largura da porta? Onde que está a porta? Aqui. Quantas vezes o palmo coube na largura da porta? O número está indicado aqui. 6 vezes. Daí vocês escrevam aqui. Coube 6 vezes. Na letrinha B, quantas vezes o pé coube na largura da estante? Quantas vezes que o pé coube?
8. Escrevam aqui, 8 vezes. Na letrinha C, quantos pés tem aproximadamente a cama? Comparando aqui, ó, a estante e a cama. Vocês acham que a cama tem aproximadamente quantos pés? 7, 8 ou 9? Daí escrevam aqui. Na letra D, quantas vezes o passo coube na largura do quintal? Quantas vezes? 10. Escrevam na letrinha D, 10 vezes. Agora, esse exercício aqui, vocês vão fazer em casa. Pode ser na cozinha, pode ser na sala. Vocês vão escolher o cômodo da casa, tá? Para vocês estarem fazendo esse exercício. Quando usamos o pé, o palmo e o passo para medir, eles recebem o nome unidades de medida. Para medir um comprimento, basta verificar quantas vezes a unidade de medida escolhida cabe no comprimento a ser medido. Então, vocês vão fazer o quê? Faça 3 medições na sala de aula, registre as medidas no quadro. Vocês vão fazer na casa de vocês, tá? Primeiro que vocês vão medir é a largura da porta, usando o pé como unidade de medida. Vocês vão colocar o pé, né? E mudando ele de lugar e vão contar quantas vezes o pé de vocês coube na largura da porta. E escrevam aqui. Se foi 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, vocês vão escrever o número aqui. Depois, o comprimento da sala da casa de vocês usando o passo. O passo, como que é? Os 2 pés, tá? Dando passo normal, não é passo correndo, passo normal. Daí vocês vão contar quantos passos coube, quantos passos foi possível vocês fazerem, vocês darem na sala de vocês e coloquem o número aqui. No último, a altura da carteira usando o palmo como medida, unidade de medida. Pode ser da mesa, tá? Pode pegar a mesa de vocês, tá? Ou uma escrivaninha e vocês vão colocar a mão. Quando falo palmo, é a mão aberta, com os dedos abertos, tá? Assim como o menino está fazendo. E vão contar quantos palmos coube na mesa, tá bom? Na altura da mesa, tá? A altura é do chão até em cima. Daí, coloquem o número aqui, tá? Virando a página, na página 96. Esse aqui nós vamos fazer em sala, porque nós precisamos de 4 alunos para estarem fazendo, para nós compararmos. Por quê? Porque o pé, o tamanho do pé, o tamanho do passo, o tamanho do palmo é diferente de uma criança para outra, tá? Então, nós vamos precisar de 4 alunos de grupos para estar fazendo isso aqui. Então, nós vamos fazer em sala, tá bom? Agora, na página 97. O metro. Fazer medições usando partes do corpo pode nos trazer problemas. Sabem por quê? Pois as mãos ou os pés das pessoas, por exemplo, podem ser de tamanhos diferentes. Por esse motivo, as pessoas criaram unidades de medida padrão, como o metro. Em qualquer lugar do nosso planeta, o metro terá sempre o mesmo tamanho. Isso quer dizer que você pode comprar um instrumento de medida em qualquer país do mundo que ele indicará sempre a mesma medida. Observe alguns instrumentos utilizados para medir. Essa é a fita métrica, e esse aqui, que eu falei para vocês antes, é chamado de trena. Então, um metro, ele é uma unidade de medida padrão. Em qualquer lugar do mundo, ele vai ter a mesma medida, o mesmo tamanho. Muito bem. Esse aqui é o metro articulado, muito utilizado por pedreiros. E
régua que vocês utilizam, né? Você conhece todos esses instrumentos de medida? Em que ocasiões eles são utilizados? A fita métrica, geralmente as costureiras utilizam muito a fita métrica. A trena e o metro articulado geralmente são utilizados por construtores, pedreiros, né? Engenheiros. E a régua é muito utilizada na escola, né? Agora, na página 98, nós vamos fazer essa atividade. Vamos ler, então, o que a atividade está sugerindo. A professora Mariana deu a cada dupla da turma um barbante com 1 metro de comprimento e pediu que fizessem algumas medições na sala de aula. Clara e Ricardo emendaram os barbantes dos colegas para medir a sala de aula. Leia o diálogo entre eles. O barbante já coube 6 vezes para medir nossa sala de aula, mas ainda falta um pedacinho. E agora, como vamos fazer para medir esse pedacinho? Letra A. Quantas vezes o barbante coube inteiro no comprimento da sala? Coube 6 vezes. Escrevam aqui. Na letra B. Qual foi a medida em metros do comprimento da sala? Se o barbante tinha 1 metro e ele foi emendado 6 vezes, significa, e o menininho está dizendo aqui, o Ricardo, que o barbante já coube 6 vezes para medir nossa sala, mas ainda falta um pedacinho. Então, significa que a sala tem um pouco mais de quantos metros? De 6 metros, tá? Letra C. Você tem alguma ideia para ajudar Clara e Ricardo a terminar de medir a sala de aula? Qual? Que unidade de medida que eles poderiam estar utilizando para complementar a medida do barbante? Resposta pessoal. Aguardo a resposta de vocês, tá? Muito bem. Então, segundo ano, esse exercício 2 aqui, a prof vai gravar em sala de aula para vocês estarem preenchendo, tá? E esse aqui da fita métrica também, tá bom?